Nos últimos anos, eu noto que tem havido um interesse muito maior em relação, por exemplo, ao DIU. Especialmente um DIU que já existe há alguns anos no mercado, perto de uns 15 anos, um DIU chamado Mirena, eu posso falar o nome comercial porque não existe nenhum outro concorrente, que é um DIU hormonal. A principal característica desse DIU é que ele funciona bem para contracepção, para evitar, e também tem uma outra indicação para diminuir o sangramento. Algumas pacientes que utilizam o Mirena podem até parar de menstruar, mas a gente normalmente não promete isso porque isso varia de paciente para paciente. É um método muito prático, tem duração de 5 anos, a inserção é realizada normalmente no próprio consultório e os pacientes têm tido uma aceitação muito boa e a procura é bem grande. Além do DIU, existem outras alternativas que são os métodos injetáveis. Eventualmente a brasileira gosta, né, da injeção, é um método que é muito prático, geralmente são injeções mensais, funcionam muito bem, tem uma boa eficácia contraceptiva, não tem aquele problema do esquecimento, mas os métodos mensais, às vezes eles não dão um padrão menstrual muito definido, e isso eventualmente pode ser um problema. Existe ainda a alternativa do adesivo, que também já é um método que existe há algum tempo, em que a paciente troca um adesivo, é um adesivo transdérmico. A caixinha normalmente vem com 3 adesivos, a paciente utiliza um adesivo por semana e numa 4ª semana ela não usa nada justamente para poder menstruar. É um método interessante, eu acho que a gente tem eventualmente algumas dificuldades com algumas mulheres que gostam de fazer algum tipo de atividade física, o que é relativamente comum hoje em dia, então é natação, hidroginástica ou academia. Eventualmente o adesivo pode descolar e às vezes isso fica um pouco confuso. Existe também já há algum tempo o anel vaginal, que é um método interessante, a paciente utiliza o anel durante 3 semanas e fica 1 semana sem também. Esse é um método que a gente percebe que tem uma aceitação muito boa e que funciona muito bem, é uma ótima opção. Em relação ao anel vaginal, praticamente não existe essa questão da rejeição ou de eliminar o anel. A paciente introduz, fica 3 semanas e funciona muito bem. Em relação ao DIU, eu acho que o importante é fazer uma boa seleção. Então é assim, não é toda paciente que pode utilizar o DIU ou o Mirena, tanto faz. Então, às vezes a paciente tem um outro quadro que nós chamamos de miomatose uterina, tem uma cavidade uterina muito grande, o útero é muito grande, eventualmente o Mirena pode não se adaptar. Então no fundo eu acho que a gente tem que escolher sempre se aquele método pode ser utilizado por aquela paciente. Bom, o Mirena, eu diria que já é um método que assim, caiu no gosto popular. De uma maneira geral, as pacientes já chegam no consultório, elas já têm uma boa informação. Eu acho que na internet hoje em dia é inegável, né? A pessoa pode ali ter um primeiro acesso à informação, eventualmente anotar as dúvidas que foram surgindo em relação ao médico, mas a melhor pessoa para definir isso é obrigatoriamente o médico ginecologista.